Oi, eu sou o Zé e eu vim falar pra vocês sobre o livro O Hobbit, do Tolkien. O Hobbit foi a primeira obra do Tolkien que eu li, e geralmente é a obra que muitas pessoas iniciam também, porque ela é a história antecessora ao Senhor dos Anéis, e também porque a escrita desse livro era mais simples, mais divertida, até porque ele é considerado um livro infantil. E por isso esse livro é um ótimo livro para você se apresentar à Terra-média, que foi todo aquele universo que o Tolkien criou para as histórias dele. Nesse livro a gente vai ter alguns vislumbres do que aconteceu, eventos, personagens e também de lugares que são citados no Silmarillion, que é um livro do Tolkien mais antigo e que dizem que a escrita dele é muito complexa, muito difícil de acompanhar. E aqui também você fica sabendo como o Bilbo Bolseiro, que é o personagem que está no início do Senhor dos Anéis, ele conseguiu aquele anel misterioso com poderes estranhos e como ele passou esse anel por Frodo. Então é dessa forma, com a leitura fácil, como se fosse doses homeopáticas, que a gente entra nesse universo do Tolkien e a gente fica sabendo mais sobre a escrita do autor e do que ele quer transmitir com as histórias dele. E a ideia da escrita do Hobbit foi de uma maneira bem despretensiosa. Era um verão, o Tolkien ele estava de férias e aí para ele conseguir uma renda extra para a família, ele estava corrigindo umas provas. E de repente ele encontra uma folha em branco no meio dessas provas e ele escreve uma frase que é a famosa frase que inicia o livro, que é: numa toca no chão vivia um hobbit. E aí nesse mesmo verão ele escreveu todo o primeiro capítulo e ele deu uma parada assim de muito tempo na escrita. E o livro foi sendo construído dessa forma. Geralmente nas férias ele escreve em umas partes do livro, até que em 1937, 7 anos depois, em setembro, foi que ele finalmente publicou O Hobbit. Mas aí ele escreveu essa frase de que o Hobbit vivia numa toca, e aí ele pensou, gente, mas o que é um Hobbit? E para quem conhece os filmes, já tá bem claro que é um Hobbit. Ele é uma espécie muito parecida com nós humanos, só que ele tem como se fosse metade da nossa altura, mais ou menos, e ele tem os pés peludos, não precisam usar sapatos, porque a sola dos pés deles são adaptadas ao solo. Eles gostam de vida boa, tranquila, gostam de ficar em casa, comer bastante. Eles são bem parecidos com a gente, gostam de ter uma vida boa. E o nosso hobbit principal dessa história é o Bilbo, da família Bolseiro, o Bilbo Bolseiro. A história começa dessa forma, né, apresentando o Bilbo, que ele é como se fosse um hobbit burguês, a casa dele é magnífica, tem vários quartos, tem muita comida lá, ele gosta de ficar na janela dele, olhando o condado, que é o lugar que ele vive, então é uma vida muito confortável. E um dia ele resolve fumar cachimbo na porta da casa dele. Quando ele tá fumando esse cachimbo, aparece o Gandalf, que é um mago, e se apresenta para ele. E o Gandalf, naquela época, naquela região, ele é muito conhecido, não com uma fama muito boa, porque o Gandalf ele é famoso por participar de aventuras. E os hobbits, eles não gostam de aventuras, né? Pra eles se aventurar, meu Deus do céu, você é uma pessoa de índole não muito boa se você for muito aventureiro. E aí o Bilbo, querendo continuar naquela vida simples, ele tenta expulsar o Gandalf de lá, né? Fala, que legal, você gosta de aventura, mas olha, tem que voltar pra minha casa, eu vou lanchar agora. Por que você não passa amanhã? Aí a gente conversa. E o Gandalf entende que realmente ele foi convidado, pro Bilbo não, né? O Bilbo até se esquece que convidou ele. E aí no outro dia, a campainha toca na casa do Bilbo. E o Bilbo lembra, ai meu Deus, eu realmente convidei aquele mago maluco pra tomar café aqui. Então ele vai preparando lá as xícaras de chá, os bolos pra oferecer pro Gandalf. Mas quando ele abre a porta, ele se depara com anões. O que ele faz, né? Ele recebe os anões, serve um pouquinho de comida pros anões. E aí a campainha toca novamente. E quando ele vai abrir a porta novamente, mais anões. Até que a campainha vai tocando, tocando, e cada vez mais vai aparecendo anões ali. E chega uma hora que finalmente chega o Gandalf. Então quando o mago chega, ele se reúne com os anões. E o Bilbo tá atarantado, tendo que fazer sala para toda aquela gente. Acho que são 12, 13 pessoas ali. E enquanto isso, os convidados vão cantando, vão se divertindo, vão comendo. E o interessante é que nessas canções a gente fica sabendo de uma história que se passou na vida desses anões. Um dos antepassados dos anões, ele tinha uma grande fortuna,
e essa fortuna ela foi roubada por um dragão chamado Smaug. E esse dragão, ele está até hoje com a fortuna dos anões, que é um tesouro bem valioso, numa montanha chamada Montanha Solitária. Então o dragão, ele não faz nada com o tesouro, ele apenas roubou. E como ele é um dragão, ele não usa o dinheiro, né? Ele só apenas dorme em cima do dinheiro e ele é apegado a esse material. E os anões estão ali naquela região porque eles estão se programando para ir até a Montanha Solitária e resgatar o tesouro deles. E o Gandalf, ele comentou que ele conhecia um ladrão muito experiente, muito qualificado para ajudar os anões a resgatar essa fortuna do dragão. E ele apresenta o Bilbo com esse ladrão. E aí acontece aquela cena, né? Os anões olham pro Bilbo, eles ficam pensando, essa pessoa, ela não é um ladrão. Ele não tem competência pra fazer isso. Eu olhei pra ele e ele é um babaca. Enquanto isso, o Bilbo fica realmente pensando, eu não sou um ladrão, eu não tenho competência pra isso. Mas alguma coisa dentro dele começa a inflamar. Eu não sei muito bem se é por despeito, pelos anões terem feito pouco caso dele, ou se é alguma vontade de participar de alguma aventura, porque enquanto os anões cantam a canção, o Bilbo ele vai se interessando pela história, mas impressionantemente o Hobbit fala que tá, ele vai participar dali e ok. Então, para uma história infantil, ele já começa com essa possível ideia, né, de que você não deve ter preconceito com as pessoas, né, olhar só pelas aparências, isso é bem claro. E também fica bem claro logo no início essa vontade da pessoa querer mudar na vida, querer fazer alguma coisa importante, se sentir importante, então ele tenta sair daquela zona de conforto para ir em busca de algo. E é isso que vai acontecer basicamente na história. A gente vai seguir o Bilbo, que é aquele hobbit burguês, numa peregrinação, largando tudo que ele tem de material para ir em busca de um tesouro e também do próprio crescimento pessoal. E isso é muito interessante nessa história infantil, porque, por exemplo, você pega outras histórias infantis feito Alice no País das Maravilhas, que a Alice cai na toca do coelho e quando ela volta no final do livro, ela continua a mesma pessoa. Então você pega o Ursinho Pooh, que ele começa de uma forma e termina da mesma forma. Aqui no Hobbit não, a gente acompanha a transformação do Bilbo. Ele é um personagem, como é que eu posso falar, contraditório, feito nós, e ele vai passar por sofrimentos que a gente também passa quando a gente decide mudar alguma coisa na nossa vida. Então ele tá lá nas aventuras dele e ele fica pensando, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu deveria estar em casa, eu deveria continuar minha vida do jeito que tava. E muitas vezes a gente percebe que esse apego do Bilbo pelo material é muito comparado com o apego do dragão pelo tesouro que ele não pode usar e muito comparado também com o apego do Gollum com o anel que ele possui, que é o capítulo mais interessante pra mim do livro, que é quando o Bilbo ele entra numa caverna e contra o Gollum, que é aquele personagem que tem um anel mágico que transforma as pessoas em seres invisíveis e que é o anel que começa o Senhor dos Anéis. É muito interessante também essa parte da história, porque o Gollum ele tenta fazer um jogo de adivinhações com o Bilbo, onde quem perder o jogo, caso o Bilbo perca, ele é comido pelo Gollum, e caso o Gollum perca, ele tem que falar como o Bilbo sai daquele lugar que ele se perdeu ali em determinado momento do livro. Isso me lembrou muito a história da Torre Negra, Terras Devastadas, que tem aquele trem que ele também propõe um jogo de adivinhações para os personagens da Torre Negra, só que o Hobbit é muito melhor, né, gente? Mas enfim. E aí, pesquisando mais sobre o Hobbit, eu vi que o Tolkien, ele era cristão, um cristão devoto. Em alguma das reportagens dele, ele fala que de maneira inconsciente ele colocou muito da religião dele na escrita do livro. E quando ele fez a revisão do livro, ele percebeu essa religiosidade na obra e ele continuou com essa característica lá. Mas uma coisa que é bem clara no Hobbit, que a gente percebe, é aquelas questões de virtude, de graça, se você faz o bem volta pra você, que o mal é autodestrutivo, que
Não adianta só ter a força de vontade, você precisa de uma ajuda, seja graça ou seja sorte. E pra resumir, é uma história muito boa, ela é muito divertida, mas ela vai ter momentos tristes também. O narrador é muito bom também, ele é um narrador divertido, que horas ele te faz piada, aí horas ele te acalma, horas ele te deixa mais aflito. Então é uma leitura muito boa para você iniciar realmente esse universo. Então é isso. Não se pode falar muito sobre Hobbit, porque senão você dá muitos spoilers. Mas basicamente a história é essa e aí vai se desenvolvendo. Se vocês leram, comenta aqui o que é que vocês gostaram do livro. Ou se vocês já leram O Senhor dos Anéis, outro livro do Tolkien, ou se vocês têm interesse. Não se esqueçam de seguir também nas redes sociais, que vão aparecer em algum momento. De se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!